O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles, e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diletos irmãos aqui presentes e também todos os devotos do Bom Senhor, Bom Jesus, que através dos meios de comunicação estão participando desta Santa Missa do Bom Jesus. Certa vez chamou-me a atenção a expressão de um comentador do Evangelho ao se referir ao episódio que a Igreja nos faz ler nesse 2º domingo do tempo comum. Esse comentador disse: a vocação não é um chamado desumanizado. A vocação não é um chamado desumanizado. Porque, de fato, a vocação dos primeiros discípulos, apresentada por João, no 1º capítulo do seu Evangelho, se relata num quadro profundamente humano, como acabamos de ouvir. Num texto de amizade, de convivência, de vida e de trabalho. Até parece, prezados irmãos, que estamos vendo o desenrolar das cenas luminosas. 2 amigos, André e provavelmente Felipe, que já eram discípulos de João Batista. Com a indicação deste, encontram Jesus, falam com ele e ficam em sua companhia naquele dia. André vai contando a seu irmão Simão, aquele cujo nome Jesus irá mudar em Pedro. É preciso perceber o entusiasmo com que André falou para Simão. Quer saber? Encontramos o Messias e o conduziu a Jesus. No dia seguinte, Felipe, já acolhido também por Jesus, vai contá-lo a quem? A Natanael. Aqui é ainda mais evidente o entusiasmo, pois disse, sabe, encontramos aqueles de quem escreveram Moisés na lei e os profetas. Jesus, o filho de José de Nazaré. É como se fosse uma reação em cadeia. João Batista, André, Felipe, Simão Pedro, Natanael, e continua. Meus irmãos, a adesão sincera
que toma conta do coração e extravasa para os outros, nos faz pensar em nossa responsabilidade para com nossos vizinhos e amigos. Nós temos uma responsabilidade. Eles crescerão muito na sua fidelidade à religião se forem saudavelmente contagiados pela nossa fé e particularmente pela alegria com que a vivemos. Se formos daqueles que arrastam a vida cristã como um peso, uma carga que faz curvar os ombros, não seremos capazes de infundir entusiasmo pela religião. Se só estivermos prontos a criticar as possíveis falhas que acontecem na igreja, o que acontece também, e não tivermos olhos e coração abertos para captar todas as maravilhas que Deus opera em nós cada dia, estaremos realizando um apostolado negativo, afastando de Deus, em vez de conduzir a Ele. Temos que prestar atenção. É tarefa dos cristãos irem ajudando os homens a se encontrarem com Cristo. Esta é a nossa obrigação, esta é a tarefa, esta é a mensagem, o dever de casa que nós vamos levar para essa semana. É tarefa dos cristãos irem ajudando os homens a se encontrarem com Cristo, ajudando com a palavra e ajudando principalmente com o exemplo de vida, pois sabemos que as palavras movem, mas o exemplo tem uma força muito maior, ele arrasta. Meus irmãos, vivemos no século da publicidade, quem não sabe disto? E poderia haver quem pensasse que devíamos fazer propaganda do cristianismo com faixas na rua e anúncios nos jornais, no rádio e na televisão, já o que nós já fazemos. Todavia, vejam bem, nossa grande e maior publicidade a favor de Cristo tem que ser a nossa própria vida. Essa tem que ser a nossa própria possibilidade. Se eu falar pela rádio, televisão, internet, mas não demos exemplo, nada feito. A vida tem muito mais força. Por que nós dizemos assim? Porque Jesus, nas vésperas de sua partida de volta para o Pai, o que é que ele disse? Já nos últimos momentos da sua vida, dareis testemunho de mim, disse ele, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até nos confins da terra, como disse Jesus. Esse testemunho acontece, esse testemunho nós devemos dar, acontece quando em nossas convicções se puder descobrir uma sintonia com o Evangelho. Quando a gente conhece o Evangelho e vive o Evangelho, as pessoas observam e falam, olha, esse aqui realmente é católico, esse aqui não só prega as coisas, mas vive também. Então esse testemunho acontece quando em nossas convicções se puder descobrir uma sintonia com o Evangelho. O Evangelho fala isso e nós vivemos essas coisas ditas pelo Evangelho. E quando nosso comportamento traduz as lições do Mestre Divino, Jesus é mestre, ele ensina, nós somos discípulos, temos que aprender. Sobretudo aquela que é a maior e a essência de todas as outras. Qual é? Amai-vos uns aos outros. Isto é tão certo que o próprio Divino Mestre nos advertiu, não só deu a norma, mas ele chamou nossa atenção dizendo, os homens hão de conhecer que sois meus discípulos se tiverdes amor uns para com os outros. Isto mesmo é o que nos quer dizer São Paulo, quando nos pede que sejamos fiéis à vocação a qual fomos chamados. Temos que ser fiel às graças que Deus concede a cada um de nós. E quando elogia os cristãos das igrejas, São Paulo, quando elogia os cristãos das igrejas, que vai fazendo nascer na Ásia, na Grécia, em Macedônia, em Roma, é porque sabe que o exemplo deles vai ajudando na difusão do Evangelho. Quando São Paulo percebe que nas igrejas que ele fundou, os cristãos estão vivendo a palavra de Jesus, ele os elogia, chama a atenção deles para o valor desse seu trabalho, porque quer dizer, as pessoas vão ver o que vocês estão fazendo, vão fazer o mesmo também.
Pois, vejam a prova de tudo que nós estamos dizendo, pois o reino de Deus é como a luz, nós temos aqui, e a luz tende a difundir-se, está lá em cima, mas se espalha. E é como o fermento, e o fermento pouco a pouco vai levedando toda a massa. Os tesouros de Deus, vejam bem, os tesouros de Deus não podem ficar escondidos. Quanto a gente não conhece os tesouros de Deus, se nós conhecemos, vamos fazê-los conhecidos também. Eles se revelam com a nossa colaboração. O tesouro de Deus se revela com a nossa colaboração. O itinerário de Deus se entrelaça com os nossos caminhos. Senhor, uma pequena prece. Tu me chamaste para seguir-te. Faze de mim um discípulo autêntico e que minha vida se espelhe na tua. Como seria importante que nós olhássemos o exemplo de Samuel, que nós ouvimos na primeira leitura, quando ele ouvia aquele chamado Samuel, Samuel. Ele era jovem, não tinha conhecimento das coisas de Deus, mas não deixou a palavra de cair no chão. Por 3 vezes ele foi procurar Eli. Quando a terceira vez ele falou com ele: Senhor, você escutar essa palavra outra vez, você fala, Senhor, quando você escuta. Nós também, quando sentimos que a graça de Deus bate em nossos corações, não vamos deixar para lá, vamos procurar nos distrair. Não, vamos olhar para Deus e dizer: Senhor, fala o que teu servo escuta. O Senhor vai nos iluminar, vamos perceber que Deus quer de cada um de nós, então vamos fazer a sua vontade. Agora, por exemplo, o Senhor está batendo o coração de cada um de nós, através do Santo Padre, chamando a nossa atenção para os riscos que o mundo está vivendo. Então nós vamos perguntar assim: Senhor, o que queres que eu faça? Diante dessa colocação do Papa, cada um de nós vai dizer: Senhor, o que queres que eu faça? E cada um de nós vai fazer aquilo que Deus vai nos inspirar. E nós podemos ter certeza que podemos fazer pouco, mas esse pouco, com a graça de Deus, vai ajudar para nós termos um dia um mundo melhor. É o que nós pedimos, desejamos e que Deus quer conceder a cada um de nós. Mas recordando mais uma vez, que lembrar a todos a tarefa para essa semana. A tarefa, o dever de casa para essa semana é que os cristãos devem ir ajudando os homens, os amigos, os vizinhos a se encontrarem com Cristo, ajudando com a palavra, mas principalmente com o exemplo de nossa vida. Amém.